Aí, boa noite a todos que está aqui presente na nossa sala hoje, entendeu? Falar um pouco sobre educação, cultura e desenvolvimento humano, mas eu não posso deixar de começar minha fala sem citar um trecho de Paulo Freire, que é um dos pais da educação, onde ele fala: se nada destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça, nossa confiança no nosso povo, nossa fé nos homens e na criação, de um mundo em que sejamos menos difícil de amar. Isso é um trecho da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, no qual a gente inicia essa live com muito calor humano e com muita dedicação a esse nosso novo projeto. Fico muito feliz de receber aqui o meu companheiro Jefferson Lobato, entendeu? Apoiador desse coletivo, dessa força que a gente vai construir aqui em Aparecida de Goiânia, junto ao mandato do PT, o PT que muito construiu aqui em Aparecida de Goiânia, a nossa companheira Vânia, entendeu? Que tem um trabalho dentro de Aparecida de Goiânia, de realização, de sucesso, e o nosso deputado Rubens Ottoni, que acompanha Aparecida de Goiânia desde o início de sua gestão como um parlamentar, uma pessoa que sempre esteve ao lado de Aparecida, nos governos Lula, nos governos Dilma. Aparecida de Goiânia é esse berço, esse celeiro de inovação tecnológica, essa cidade que avança a todo momento, graças ao apoio e à força dos governos petistas na gestão que transformou o Brasil. Então, agradeço a cada um de vocês, deixo aberto aqui para que vocês se apresentem. Uma boa noite aí para a galera que já está entrando e fiquem à vontade, viu? Se você quiser começar, Vânia, primeiro as mulheres, né? Aí o Jefferson, depois o Rubens faz o seu memorável e acalorado companhia aqui para a gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, agradecer a você, João, pelo convite. É muito importante abrir esses espaços para que a gente venha conversar com a população, informar as pessoas, fazer esses momentos importantes de esclarecimento. E dar as boas-vindas também, falar aqui da minha alegria de rever o nosso querido deputado Rubens Ottoni, né, deputado aí incansável na luta pelo povo, né, uma luta constante, diária, sempre falo isso, o quanto o Rubens Ottoni nos orgulha como nosso representante na Câmara Federal. Um abraço também ao nosso queridíssimo Jefferson Lobato, companheiro também de várias lutas, inclusive de projetos, né, Jefferson? Já executamos projetos juntos, né? Então, fico muito feliz, João, de estar aqui esta noite. E um beijo e um abraço para todo mundo de Aparecida. Quero aproveitar, João, falar que hoje tem muitos amigos, muitas amigas nossas acompanhando, viu? Então, quero mandar um abraço, um beijo muito especial para essas pessoas que atenderam aí o nosso convite e que estão nos acompanhando esta noite. Obrigado, Jefferson. Seu microfone. Deus. João, permita-me começar esse nosso encontro por uma memória de você, muito moleque, pequenininho, nas ruas do Colina Azul, e eu passei o dia dizendo, eu não sei por que eu vou começar esse encontro nosso, falando da grandeza de um homem que veio para essa terra e está neste nível, né? E que está a serviço da nossa comunidade. E nessas falas eu quero agradecer a possibilidade de te auxiliar nesse projeto, de auxiliar o Rubens, de estar junto com o Rubens, de agradecer muito pelo apoio, pela força que tem nos dado, sobretudo na linha da cultura, que tem abraçado a cultura aparecidense. Então, em nome de tantos militantes, tantas pessoas que estão na cultura, queria agradecer. E agradecer a Vânia pela presença feminina, pela presença de luta, pela presença de dizer, nós vamos fazer, e vamos fazer com qualidade, né? Isso é significativo para mim. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui
me sinto bem pequenininho diante desses gigantes que aparecem aqui na tela, né? Mas quero deixar a minha participação também. Agradecer todas as pessoas que estão participando, né, desse projeto, que estão nos assistindo, e que sejam coisas propositivas e que seja para nos evoluir esse nosso encontro. Muito obrigado mesmo, Rubens, Vânia, Joãozinho Igualdade e a todos que estão assistindo me permitir participar deste momento. Nós que agradecemos, Jefferson, esse companheirismo de sempre. Deixo agora a palavra para um cumprimento do nosso deputado, grande representante da cultura, da juventude e também das políticas de igualdade racial. Uma política que vem sendo, né, avassalada, vem sendo tratorada por esse governo incompetente. Deputado. Boa noite, João Batista, nosso Joãozinho da Igualdade, né? Muito bom aí estar com você. Um cumprimento especial a todos os amigos e amigas que nos acompanham nessa transmissão aqui ao vivo, né? De maneira especial, aqui honrado de poder, João, participar com você desse projeto que você está liderando e fico muito feliz, estou acompanhando aí as atividades, você tem divulgado e eu estou atentamente acompanhando e estou muito feliz com o que eu estou vendo das atividades que você tem feito, porque são atividades que não estão preocupadas apenas em discutir questão eleitoral, mas em discutir a cidade, discutir a vida das pessoas. Isso é muito importante, né? E não é por acaso que hoje você tem aqui, nesta sala, nessa discussão, duas pessoas como a professora Vânia, o companheiro Jefferson, né? Pessoas tarimbadas, experiência de vida, né? Na área da educação, na área da cultura, e que só tem realmente trazer uma experiência, e isso soma a você do ponto de vista da estratégia de trabalho, de busca de novos apoiadores, mas também no conteúdo, né, na experiência que tanto a professora Vânia como o Jefferson têm na trajetória dos dois. E esse trabalho da cultura, o trabalho da educação, eles estão diretamente ligados com o desenvolvimento humano, né? Não dá para a gente pensar o desenvolvimento humano menosprezando a cultura. Não dá para você pensar o desenvolvimento humano menosprezando a educação. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil, infelizmente no estado de Goiás também, o governo do estado de Goiás é muito parecido no seu perfil e nas suas prioridades com o governo estadual, nacional, governo federal, mas momentos onde a educação e a cultura não são vistas com a prioridade, com a importância que deve ser dada a elas para o desenvolvimento humano. Eu vejo aqui que a presença da professora Vânia e a presença do Jefferson, com toda a experiência que eles têm, vão enriquecer não apenas o debate dessa noite, mas principalmente todo esse trabalho que você está construindo ao longo desse projeto do mandato coletivo, dessa campanha coletiva, desse trabalho de, a muitas mãos, pensar os destinos de Aparecida de Goiânia e da população. Parabéns a você, Joãozinho, pelo seu esforço, sua dedicação e o caminho que você está construindo. Conte comigo. Eu que agradeço, deputado, assim como agradeço a cada um, e isso nos traz uma responsabilidade ainda maior de representatividade. Quando a gente fala em mandato coletivo e as pessoas ainda não assimilam o que significa isso, significa trazer a população mais para próximo da gente, fazer com que a população participe diretamente das discussões políticas, fazer com que o nosso ambiente seja de discussão, seja de audiências públicas, e seja isso que o PT já vem fazendo há muitos anos, que é formar, que é capacitar, para que a gente possa transferir ainda mais conhecimento e também garantir os direitos do nosso povo. Então, a Aparecida de Goiânia cresceu muito, porém a gente pode contribuir ainda mais com isso. Então, temos ainda muita força, tanto a cultura quanto a juventude são fatores que vão fazer a diferença, tanto nessas eleições quanto no futuro próximo. A gente vê a questão da educação aí, o tanto que ela tem sido transformada
mas com esse governo ela tem caído, entendeu? Não tem acelerado da maneira que deveria ser. Então a gente precisa ainda estudar muito, trabalhar muito pela comunidade acadêmica. Então eu agradeço a cada um de vocês pelas falas, agradeço as pessoas que já estão acompanhando, todos nós, os amigos da Vânia, os amigos do Jefferson, os amigos do deputado Rubens Ottoni, quem acompanha também o trabalho dele, a trajetória dele durante todos esses anos, que é um deputado que é referência naquele parlamento, ali na Câmara Federal. Daqui a pouco também teremos a presença do Pedro Vasconcelos, uma pessoa que eu conheci em Brasília e muito contribuiu em Aparecida de Goiânia, ainda no governo Dilma. Então, uma pessoa que esteve lá à frente de uma política cultural que nunca tinha acontecido e, de repente, tudo cai por água abaixo. Então, eu trago ele aqui para ele trazer um pouco do reflexo. Quantas vezes ele passou por Aparecida de Goiânia, graças ao intermédio do deputado Rubens Ottoni, que fez essa ponte entre Aparecida e os ministérios para que os recursos chegassem aqui e para que a gente conseguisse fazer esse boom que Aparecida se tornou. Então, daqui a pouco ele entra, tá com o filho dele quase dormindo, então ele entrando, a gente já também conversa um pouquinho. Aí deixo a palavra um pouco agora com o Jefferson, para ele fazer um pouco desse aparato da educação, né, Jefferson, na questão que a gente trabalha, que é a política educacional e o fortalecimento dessa nossa política do PT. Então, João, eu queria muito não partir dos aspectos teóricos, né? Mas eu queria muito partir do chão do meu trabalho, né? Eu sou da educação, sou professor concursado no governo do Distrito Federal há 24 anos. Atualmente sou gestor do Centro Educacional 6 de Ceilândia, na periferia de Ceilândia. Estou lá já há quase 10 anos, nesse cargo, tentando também fazer um trabalho coletivo, uma gestão coletiva, e sou produtor cultural também, aí já há quase 30 anos, produtor cultural e militando na arte, na cultura, né? E do seio da comunidade. Então, é por aí que eu quero embrenhar a minha fala, né? A minha experiência, quando comecei lá na Via Sacra, no bairro Colina Azul, junto com tantos outros, junto com você, João Batista, nós crescemos com um tipo de cultura, com um tipo de arte que nunca estava desvinculada do humano. Então, não tem sentido fazermos uma via sacra, realizarmos uma via sacra em que não se tenha o humano atrelado, né? E eu, como educador, como professor, nunca fugi a isso também e acredito sempre nessa base, em que a educação só existe, não só aquela em que vai levar o aluno para ser engenheiro e aí ele construir a carreira dele e pronto, mas que junto com isso tenha o desenvolvimento humano, né? E um desenvolvimento humano não se faz de qualquer forma e não se faz de um dia para o outro. Desenvolvimento humano nasce no seio da comunidade, nasce no seio da família, nasce de políticas públicas claras, não é? E que ainda está ausente em nossa Aparecida. É muito grande. Aconteceram diversos desenvolvimentos, inclusive na educação, mas ainda estamos aquém daquilo que deveria ser, não é? Então eu queria muito deixar essa experiência, né? A minha experiência em que vivo, tanto no Pontão de Cultura Cidade Livre, em que de 17 anos, né, completou 17 anos dessa experiência, que foi com o governo Lula, que foi com o PT, em que surgiu Cultura Viva, e aqui fomos exemplos claros de que é possível ter uma política pública que é de custo barato, que é de valorização da base da nossa comunidade, né? Então, e nesses termos, quando a gente fala cultura e desenvolvimento humano, não precisa falar mais em outra política pública que não seja cultura viva, né? Então, eu sou dessa experiência, eu faço parte dessa experiência do Cultura Viva. Basta ver tantos municípios, e o Pedro pode falar melhor do que eu, tantas experiências país afora, que
pegou como política pública municipal e trouxe para o seio da comunidade, trouxe para dentro das leis e de fundamentos, dentro do orçamento do município, e hoje tem um desenvolvimento humano fantástico, projetos incríveis, e que aí a gente pode abranger outros tópicos, como violência, como outros temas de desenvolvimento humano. Então, eu queria muito, João, deixar isso posto. É possível, e você, João, é possível defender, junto com os futuros vereadores, e você será, desenvolver essa proposta. A proposta do Cultura Viva dentro de Aparecida, de uma lei municipal, que a gente possa desenvolvê-la, né? Da educação, como gestor, lá na periferia de Ceilândia, né? Na escola em que eu estou diretor, a gente partiu para abrir a escola, por exemplo, aos sábados, abrir para a arte, abrir para a cultura, abrir para a comunidade. Ali se toca o violão, ali se toca, se faz as poesias, ali tem trocas de livros, ali é um espaço da comunidade, né? Então, isso é um outro aspecto que diz claramente do elo que existe entre cultura e educação, né? Não posso dizer que o espaço da escola seja para desenvolvimento exclusivo da arte. Dá para caminhar paralelamente, dá para se fazer políticas integradas. Não dá para a gente dizer também que dentro da escola dá para se fazer arte 24 horas. É meu sonho, mas não é possível que a gente faça, porque ela tem todo um caminho, ela já tem todo um arcabouço, já bem definido via currículo, via legislação. Mas é possível a gente se cruzar. Então, eu venho dessas duas linhas, e isso é nítido, é claro que dá certo. Desenvolve cidadania, desenvolve pessoas, e é isso que a gente sonha, é isso que o nosso PT defende, é isso que a nossa esquerda defende, é isso que o Joãozinho Igualdade defende. Agradeço, Jefferson, pelas suas contribuições. Quero aqui, Pedro, chegamos há pouco tempo, tá? Então, agora, gostaria que você se apresentasse, uma pessoa que eu admiro muito. É um prazer ter você aqui em Aparecida de Goiânia, falar um pouco sobre essa política transversal, né, que a gente viveu há muitos anos aí, e aos poucos foi destruída, mas eu agradeço muito, tanto você quanto o deputado Rubens Ottoni, que tem uma agenda extensa, mas abrir uma brechinha para poder estar aqui junto conosco nessa coletividade. Então, te agradeço primeiramente pela presença e gostaria que você se apresentasse, contar quem é o Pedro, né? Teve uma pessoa que falou, mas para que trazer uma pessoa lá de fora? Eu falei, não é uma pessoa lá de fora, é uma pessoa que esteve aqui dentro do município de Aparecida de Goiânia e ajudou a construir a política cultural que hoje a gente tem aqui alicerçada para a cultura viva, que é o que a gente sempre sonhou. Que legal, João. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Agradecer muito, Joãozinho, pelo convite. Eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, né? Amigos, parceiros, quem eu admiro muito também o trabalho. Saudar o nosso deputado federal Rubens Ottoni, fazia tempo também que eu não via. Um grande abraço, Rubens. Tenho acompanhado o teu trabalho lá na Câmara, sempre firme, defendendo as lutas dos trabalhadores aí de Goiás. Saudar o Jefferson Lobato, faz tempo também que a gente não se vê, né, Jefferson? E a Vânia França também. Desejar muita sorte aí, muito sucesso nessa tua jornada aí, João. Tenho certeza que vai dar certo também, vamos estar torcendo aqui. E meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou secretário de Cultura de São Leopoldo, que é uma cidade aqui da Grande Porto Alegre, é uma administração petista, uma das maiores cidades que o PT administra, e estou aqui desde 2017, né? A gente ganhou a eleição em 2016, nós tínhamos ficado 2 mandatos, de 2005 a 2012, com o Ari Vanazzi aqui, e no período de 2013 a 2016, a gente perdeu a eleição, teve uma administração do PSDB, e o Vanazzi, então, concorrendo em 2016, venceu a eleição, a gente está no 3º mandato, indo disputar agora um 4º mandato.
E nesse período de interrupção de 2013 a 2016 foi justamente o período que eu estou no Ministério da Cultura, né? Fui lá para trabalhar na Secretaria de Cidadania e Diversidade, coordenar o programa Cultura Viva, onde a gente também desenvolveu essas parcerias aí com a Aparecida, firmamos esse convênio, né, dos pontos de cultura de Aparecida, convênio importante, e aí ficamos até o golpe, né, até maio de 2016, 22 de maio de 2016, quando teve o golpe, então nós todos saímos também, juntos com a presidenta Dilma, né, nós não íamos compor um governo golpista, como foi o governo do Temer, e aí eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul, né, que é a minha terra natal, que é onde eu também construí aqui a minha história na área da cultura. E estamos agora nessa peleia aí da Aldir Blanc, né? Estou ajudando a articular aí o Fórum dos Gestores Municipais, estou coordenando esse fórum, representando os secretários municipais no grupo que está discutindo a regulamentação nacional, ajudando a Benedita, a Jandira, nossas deputadas aí que estão à frente dessa discussão na Câmara, e estou aqui também à disposição de vocês para contribuir com o que vocês acharem que for necessário. Boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço, Pedro. Iniciando já quase, né, o nosso processo eleitoral, a gente sabe que tem muito ainda a ser feito. E as pessoas têm um certo receio nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, mas a gente precisa ainda acreditar que a política, ela ainda tem uma maneira de transformar a vida das pessoas. Tudo na vida é política, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não gosto de política. Mas no nosso bairro, a gente tem eleição para a associação de moradores. Na nossa igreja, para ser um coordenador paroquial, a gente precisa disso. Então, é algo que a gente leva na vida. Então, isso é muito importante. Trago agora aqui a palavra da Vânia, né, para poder dar uma explanada sobre as questões da educação versus assistência social, né, que é o que ela convive hoje e presta um serviço de maestria hoje em Aparecida de Goiânia, né? Então, às vezes a gente se adaptar, né, Vânia, àquilo que não estava no nosso escopo, mas a gente consegue dar a volta por cima e fazer uma transformação. E eu tenho certeza que a Aparecida ganhou muito com a sua trajetória ali na assistência social. Contigo, viu? Pois bem, João, antes da gente falar na assistência social, vamos falar do período em que estivemos, juntamente aí com o professor Domingos, à frente da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Então, aconteceu em 2009, quando assumimos, na época, então, com o prefeito Maguito. Na época, então, ainda o presidente Lula, né, que estava no comando do país. E a partir do momento que nós assumimos, algumas modalidades, inclusive, da educação, foi o ano que veio para a educação, por exemplo, a educação infantil, que até então era no modelo de creche, vinculada às secretarias de ação social ainda, não é? Então, era o cuidar, não era ainda na perspectiva educacional, né? Do processo educativo mesmo, pedagógico da educação infantil. E nós, aqui em Aparecida, só um breve históricozinho, João, que é importante a gente ressaltar, que são as políticas que o Partido dos Trabalhadores, que o governo do Partido dos Trabalhadores propiciou de forma efetiva, viu, Jefferson? Quando você fala no concretizar ações, né? Sair só do campo das ideias, sair só das teorias, sair só dos discursos de palanque, onde em todas as eleições a educação é colocada como prioridade, e passadas as eleições, para boa parte, ficou só no palanque. Então, eu só vou dar alguns dados para vocês, falo esses dados com muita propriedade mesmo, sem receio de errar, porque são dados que a gente lidou com eles desde o dia 2 de janeiro de 2009. Então, o município, à época, a cidade com 87 anos, tinha 7 creches. Atendia 1.038 crianças na educação infantil, na creche, que não era nem educação infantil.
Eu vou saltar, então, já para 31 de dezembro de 2016, porque 8 anos é um trajeto longo para a gente ficar enumerando em uma só reunião. Eu vou dar dados do final de 2016. Nós entregamos com mais de 30 CMEs funcionando, alguns em processo já licitados, alguns quase prontos para inaugurar. A cidade ganhou um Instituto Federal, por meio ainda na gestão do presidente Lula. A cidade ganhou a Universidade Federal, que então a presidenta Dilma deu para a Aparecida, né, nos presenteou aqui com essa universidade. A cidade tinha uma escola de período integral, entregamos com 4. Quadras cobertas, ginásios, nós construímos 34. Reformamos e ampliamos toda a rede, informatizamos. Tudo isso, boa parte, quase 100% desses recursos do governo federal. O próprio prefeito Maguita, à época, sempre repetia isso, né? Pegou uma cidade com arrecadação pequena e o montante mesmo, o grosso desse investimento, vinha via governo federal. Então, eu só estou te dando uma pincelada do salto, porque não é só a construção de escolas, mas a qualidade que veio junto com essas escolas. Então, o processo pedagógico, né, esse acompanhamento, então, concursos públicos. Então, assim, muitos avanços na área da educação. Então, vou citar essa parte estrutural, física, que ela é importante, mas o fazer a escola, que é o dia a dia, que são os professores, porque a escola não é parede, né? A escola é o conjunto. Então, assim, você ter esses profissionais, oportunizar concursos públicos, efetivar, dar continuidade no programa de ensino, isso é fundamental. Então, só estou dando a pincelada de fatos concretos, de obras, de construções, que convido qualquer cidadão de Aparecida, que não é a fala da Vânia, está lá a plaquinha de inauguração, está lá de onde que veio esse recurso, quem que estava, à época, à frente desse país. Então, isso é muito simples, convido, e não só na educação. Falando um pouquinho aí, Jefferson, lembrando que nesse período também de governos do PT, nós ganhamos aqui as Praças Céu das Artes. Hoje, espaços, né, além do ponto de cultura, além dessa política, espaços importantíssimos. Hoje, ali no Veracruz, a praça tem vida. A praça, todos os dias, tem atividade. É uma praça, inclusive, referência nacional, né? Se a gente parar um pouquinho, João, porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós temos que lembrar que desenvolvimento humano, ele perpassa por a educação, lógico, a cultura importantíssima, mas passa pela saúde, passa pela moradia, passa por uma alimentação saudável. Então, o desenvolvimento humano, ele, para acontecer de uma forma integral, tem várias políticas que contemplam isso. Então, outro dado que eu acho que é importantíssimo, até o início de 2009, aí, a cidade tinha 3 cais: Cais Garavelo, Cais Colina Azul e Cais Nova Era. Ao final de 2016, e vou sempre lembrar disso, porque mesmo tendo o golpe, o que foi concluído e que o Michel Temer assumiu foi só para inaugurar, aqui nós temos hoje mais de 30 UBSs, nós temos 3 UPAs, UPA Brasicom, UPA Buriti Sereno e a UPA Flamboyant. Temos um hospital municipal com mais de 200 leitos. Então, assim, se ficarmos aqui, João, só enumerando todas essas políticas que foram concretizadas. O microfone dela está desligado. Vânia, seu microfone, viu? Ficou mudo. Aqui é porque estava chamando, gente. Olha, tá vendo? Muita mensagem, João. Tá bom aí, né? Então, gente, são muitas realizações aqui nesses períodos dos governos do PT, no governo federal, os recursos que vieram para Aparecida. Então, a gente sabe
que desenvolvimento humano, ele contempla todas as áreas da vida humana, né? Você não consegue desenvolver bem na escola se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver uma saúde. Você não consegue absorver todo o aspecto, a cultura nos seus mais variados aspectos, se você não tem a mínima condição de sobrevivência. Então, são muitas coisas que foram, muitas políticas implantadas nesse período, que a população hoje usufrui e que a gente precisa avançar mais. E aí, já trazendo para a assistência social, João, que foi, assim, algo que veio para a minha vida e um desafio que hoje realmente estou lá de corpo e alma. Quero aproveitar aqui, acho que talvez nossa secretária Maiara esteja nos assistindo, ela está ciente hoje, vai acompanhar aí nossa reunião. Então, um abraço em nome dela aí, cumprimentar todos os colegas da assistência e falar que hoje, a assistência, hoje a gente lidar com a proteção social especial, a gente lidar com a prevenção também dentro da assistência, mas no meu caso mais específico, onde a gente lida com violação de direitos, onde os direitos já foram violados, João, numa cidade com a dimensão de Aparecida tão complexa, porque aqui cada região, tanto que a cidade é dividida por região, com essa pandemia, não é? Nós estamos lidando com o aumento da demanda, porque as violências, o desemprego, a fome, tudo chegou mais. Então, tudo está maior. Pedro, Jefferson, deputado, vocês também sabem disso perfeitamente. Eu só estou dando aqui um feedback específico sobre essa área da assistência. Então, o trabalho tem sido muito grande. A fome, gente, o desemprego bateu feio. E não é só a questão da pandemia. A gente sabe que antes da pandemia, já vinha nessa toada aí. As pessoas já estavam perdendo seus empregos. O trabalho sendo precarizado. Então, João, hoje a discussão ela é muito grande, ela é muito maior. A cada dia a situação ela fica mais complexa. E se não tiver uma conversa honesta com a sociedade, certo? A gente vai falar francamente qual que é esse papel desse vereador, João. Qual que é o papel do vereador? Que representação é essa? Quem é você para as pessoas da cidade? Então, assim, eu acho que é importante esses momentos que nós estamos fazendo aqui, não só para falar para as pessoas como está a Aparecida, o que mais precisa, mas de que forma esse papel de alguém que coloca o nome aí para disputar uma cadeira na Câmara, que é fundamental depois para aprovar projetos, para fiscalizar, para ser voz do povo, para reivindicar. Essa comunicação aqui ela é fundamental. E se deixar, eu falo até, João. Não, muito bem, Ivane. Então, por isso que a gente fala que você é uma referência, né? Porque construiu, ao longo desses anos, entendeu? Uma política verdadeira dentro de Aparecida, uma política que tem a participação especial da população. Então, isso é importante. Então, quando a gente coloca o nosso nome à disposição, quando a sociedade acredita que a política ela precisa mudar, ela precisa ser transformada de maneira que a juventude também possa ser protagonista dessa mudança, a gente vem com a responsabilidade ainda maior, igual você falou, entendeu? A gente precisa mostrar quem é esse coletivo que a gente intitulou Joãozinho Igualdade, mas é um coletivo da diversidade, onde as pessoas participam diretamente das discussões políticas. Aprendi aqui nos eventos, nas reuniões do PT, entendeu? A criação de observatórios, né, Pedrão? Observatório para quê? Para que a sociedade demande o que o legislativo precisa executar e para que o legislativo apresente a esse observatório o que está sendo discutido ali dentro. Porque não adianta eu ir sentar numa cadeira ali, tudo bem, fazer aqueles projetos de lei que eu acho que é interessante para mim ou para o meu bairro e esqueço que a sociedade está carente de outra situação. Então, a política ela precisa mudar. Quem é pré-candidato a vereador, quem é vereador, precisa estudar a fundo a lei orgânica do município, precisa estudar a fundo aquele regimento interno que eles utilizam quando entra com o pé dentro da Câmara de Vereadores, para entender que aquela casa não é deles,
eles estão ali apenas representando uma massa enorme de pessoas que dependem daquelas políticas que são geridas ali dentro. E tudo que afeta a população passa ali dentro da Câmara de Vereadores. Então, precisamos criar uma política de educação dentro desse legislativo, entendeu? Dentro também do executivo, entendeu? Muitas pessoas precisam dessa formação, porque trabalhamos diretamente com pessoas, trabalhamos com jovens, trabalhamos com o público da diversidade. O Célio do Quilombo colocou algo muito interessante aqui também, ó. Realmente a educação cresceu muito no governo Lula e na administração do Maguito. A secretaria estava em belas mãos, o trabalho conseguiu ser protagonizado, né, dando referência ao professor Domingos. Então, o Domingos, ele trouxe uma administração, entendeu, de eficiência. Ele foi, vamos dizer assim, o cara da educação naquele momento. Quando estava vindo tantos recursos para Aparecida, ele conseguiu fazer com que esse recurso se agregasse naquilo que a sociedade estava carente. Era CEMEI, era escola, era UBS. Então, isso é importante. Ouvir a sociedade e depois transmitir aquilo com recursos e com obras. Mas eu acredito sempre que quando a gente trabalha a educação, a cultura, fazer essa transformação social, trazer a sociedade para perto da gente, ouvir ela, isso é importante. Então, por isso que eu admiro pessoas como você, Vânia, pessoas como Jefferson Lobato, que está ali diretamente trabalhando com a sociedade, entendeu? Sentindo o que eles sentem. O Pedro Vasconcelos, entendeu? Que passa por um processo, estava dentro do governo federal, conseguiu construir várias políticas ramificando todos os estados brasileiros, e hoje ele se sente impotente por não poder, vamos dizer assim, né, fazer com que a situação lá em cima mude, porque colocaram uma porta blindada em que o golpista, vou falar assim, entendeu, fechou para que a sociedade só enxergasse, entendeu, as migalhas lá embaixo, mas que a grande elite ficasse representada pelos grandes bancos, e aquilo é que ele se serve. É muito bonito tirar uma fotinha ali comendo um pão com margarina, né, tal, mas depois, fora das câmeras, né, é o esculacho na sociedade. Então, eu acredito muito na mudança, mas a mudança tem que acontecer através da educação, através da cultura. E, vamos dizer assim, sem cultura nós não somos nada, porque a gente já nasce produzindo cultura. É o conhecimento que os nossos pais nos trazem. Então, isso é cultura. Então, precisamos aqui em Aparecida de Goiânia fortalecer muito a cultura. E que a educação seja uma porta de entrada para que esse leque seja unido. Então, eu agradeço a vocês, entendeu? Retomo a palavra aqui ao Pedro, por questão do tempo dele também, agora eu entro o deputado de novo, entendeu? Para ele falar um pouco sobre essa questão, entendeu? A sociedade, por que ela tem que ser ouvida, entendeu? Nos aspectos que interferem diretamente a eles. Entendeu? Isso que a gente tem trabalhado, que a gente vem trabalhando há alguns anos, né, Pedrão? Tive no Fórum Permanente de Cultura, entendeu? Tive um trabalho muito bacana lá dentro. Hoje está o Roger, que tem dado continuidade a esse processo de construção de uma cultura na parte da sociedade. Então, tudo isso é o que a gente almeja. E um coletivo em que a gente tenha total liberdade e transparência para trabalhar com a coletividade, seja negro, LGBT, matrizes, seja todas as classes e toda a diversidade. Pedrão, deixo contigo aí a palavra, tá? Para você dar um feedback aí. Legal. Muitas saudades de todos vocês. Estou feliz de estar aqui hoje. Lembrando aqui das nossas andanças pelo estado de Goiás. Estado que eu aprendi a respeitar, a gostar muito, e foi um dos estados que eu mais circulei, né, quando estava no Ministério, e muito também foi por conta das articulações que vocês fizeram. Joãozinho, o que eu vou te dizer? Eu entendo que nós estamos vivendo um momento do Brasil muito difícil, né? Muito duro. Nós, no futuro, nós vamos nos lembrar desse momento como um dos momentos mais tristes, mais amargos da história do Brasil. Estamos vivendo um governo que tem um viés fascista, abertamente, não faz questão de esconder isso, acaba
hegemonizando uma posição da direita, extrema direita, né? Dentro de uma direita que a gente estava acostumado, que era uma direita mais democrática, uma direita que disputava eleições, uma direita que minimamente respeitava a outra posição, né? E essa posição de extrema direita e mais com esse viés fascista, ela está hegemonizando hoje a direita brasileira. E esse bolsonarismo, né? Essa radicalidade, né? Que eles assumiram a partir de 2018. Tem um amigo nosso que falou uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente refletir. Ele fala assim: o Bolsonaro ganhou a presidência da República e eles não agem como se eles tivessem ganho uma eleição, eles agem como se eles tivessem feito uma revolução. E a gente precisa, porque, claro, né, a revolução deles, né? Uma revolução autoritária e tal, mas eles agem como se eles fossem donos absolutos de tudo, né? Então, passando por cima de todo mundo, desrespeitando as instituições. Então, primeiro, nós temos um grande desafio para enfrentar nessa eleição, que é esse debate, né? Nós vamos ter que fazer o debate sobre essa questão nacional, né? Sobre a dificuldade toda que está sendo para o povo mais pobre, para os trabalhadores, né? Para as mulheres, para a juventude. Esse governo que não tem políticas sociais e que vem desmontando toda a estrutura que havia sido montada né, ao longo de quase 15 anos. Então, um momento muito desafiador. A área da cultura está dando uma resposta importantíssima para esse processo, né? A mobilização que está acontecendo no setor cultural, em todo o país, em defesa de uma lei emergencial, em defesa de um recurso emergencial para o campo cultural, que seja distribuído de forma democrática, que seja distribuído promovendo a diversidade de todas as expressões e linguagens da cultura brasileira. Então, no meio dessa confusão toda, dessa crise política, dessa crise sanitária, um monte de gente morrendo, né, essa coisa toda da pandemia, nós conseguimos uma conquista histórica para a área da cultura muito importante. Essa conquista nós também vamos lembrar no futuro como uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu fazer durante esse governo trágico do Bolsonaro. E eu acho que isso é uma lição também, porque como foi possível construir quase uma unanimidade no Congresso, o apoio de todos os partidos para a liberação de um recurso expressivo de 3 bilhões de reais para a área cultural. Foi possível com articulação política, com luta política. O setor cultural se mobilizou, se articulou e pressionou os deputados. Cada um dos 513 deputados foram pressionados, né? Não foi só alguns, não foi só em alguns estados e outros não. A gente conseguiu fazer uma articulação nacional que falou com todos os 513 deputados do Congresso. E isso é muito potente. Eu acho que isso a gente também tem que levar como uma lição. Quando a gente se junta, quando a gente se unifica e a gente tem um objetivo claro, a gente consegue conquistar as coisas. Então, acho que isso serve de exemplo para outras lutas que nós vamos ter que fazer aí para frente, né? A gente se uniu, se articulou, pressionou e conseguiu levar uma conquista inédita, né? Uma coisa muito importante. Esse recurso que vem agora da Aldir Blanc para os municípios, ele também vai cumprir um papel político, cultural e social importantíssimo. Eu tenho defendido a ideia de que ele é também um reconhecimento econômico do nosso setor. O nosso setor é reconhecido simbolicamente na sociedade, então todo mundo gosta de arte, cultura, todo mundo consome arte, cultura, todo mundo acha legal, mas a gente não tem um reconhecimento no campo econômico. E nós somos uma economia importantíssima, né? Somos 3% do PIB nacional, somos 5 milhões de trabalhadores. Então, é impossível o Estado brasileiro não olhar para essa potência criativa, que também é uma potência econômica, que é a cultura. Tudo bem, fomos reconhecidos agora, então, né, economicamente, mas o papel político e social, e também para a democracia que essa lei pode cumprir, é muito significativo, porque nós estamos diante justamente de uma resistência, de um enfrentamento a uma lógica autoritária, fortalecendo uma dimensão democrática, fortalecendo a participação da sociedade, dizendo que o Estado tem que conversar com a sociedade, que o Estado tem que ouvir a sociedade.
dizendo que os artistas e trabalhadores da cultura, né, têm que ser os protagonistas desse processo, né? Então, muitas afirmações que estão sendo feitas agora, nesses últimos meses, e que são resultado e são expressão dessa construção, elas também vão pavimentar um caminho importante para nós no futuro, né? No lançamento da Conferência Popular de Cultura, teve uma fala que é muito inspiradora para mim, do Pablo Capilé, que é uma pessoa também que eu aprendi a respeitar muito, que é o cara que é o idealizador da mídia ninja, né, do Fora do Eixo. E o Pablo fala uma coisa incrível, ele fala assim, nós temos que construir um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil partindo da cultura. Nós, da cultura, temos uma responsabilidade enorme nas mãos, porque nós temos uma transversalidade, nós temos relação com a educação, relação com a assistência, relação com a saúde, com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico, né? Nós somos uma área muito transversal e que tem um poder de mobilização também na sociedade muito grande. Quando os artistas se mobilizam, quando, né, essas expressões da nossa cultura se mobilizam por alguma pauta nacional, isso também tem peso, né? Então, nós temos uma potência nesse campo cultural que, às vezes, as pessoas não imaginam e não identificam ou não percebem. Mas nós temos uma potência muito grande. E a gente pensar no novo ciclo de desenvolvimento no Brasil é dizer que nenhuma vitória é definitiva, como se provou. Nós elegemos a Dilma em 2014, todos nós aqui fizemos campanha para Dilma, lutamos muito, elegemos a Dilma, e eles derrubaram o nosso governo em 2016. Mas nenhuma derrota também é definitiva. Por isso nós devemos continuar lutando, por isso nós devemos continuar garantindo conquistas, porque nós vamos voltar. Porque nós temos que construir uma retomada, porque tem que ter esperança da reconstrução de um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social, porque o país não vai aguentar 4 anos de governo Bolsonaro. Não vai aguentar. E aí eu imagino a Aparecida de Goiânia, que é uma cidade enorme, né, da região metropolitana, com uma população grande, o que não deve estar sofrendo do ponto de vista social, Vânia, né? Com o corte do Bolsa Família, com todas essas questões, né? E na área da educação, quer dizer, então eu acredito que nós temos que ousar pensar num projeto de sociedade onde a cultura tem um papel mais destacado, tem um papel protagonista nesse projeto de futuro do país. Se a gente pensar em patrimônio histórico, o potencial que isso tem, se a gente pensar em economia criativa, né, a possibilidade dessas micro e pequenas empresas, desses pequenos negócios, dessas feiras de rua, desse monte de coisa legal, dos slams, todas essas coisas que estão sendo criadas, né, nesses últimos anos, o potencial enorme que isso tem, né, e a experiência do Cultura Viva, dos pontos de cultura, da cultura comunitária nos bairros, trazendo a juventude, formando gente, trabalhando com reflexão crítica lá no bairro da periferia, né, discutindo o papel deles no mundo. Então, se a gente junta todas essas pontas, tem muita força. Então, eu acho, João, que você expressa muito bem esse nosso pensamento, essa nossa visão de mundo, e tem todas as condições de nos representar na Câmara de Vereadores com essa pauta, né? Também da cultura, e pela tua trajetória, pelas coisas todas que tu já construiu. E eu acho que a gente tem que ousar, a gente tem que se desafiar, mesmo num cenário adverso. Eu sei também que Goiás é um estado conservador, né? Enfim, vocês enfrentam aí oligarquias históricas difíceis de combater, né? Mas nós somos aqueles que acreditamos no impossível e realizamos o impossível. Se tem alguém que tem moral para falar disso, somos nós aqui. Nós realizamos o que ninguém acreditava que era possível realizar, a partir de uma experiência de um governo popular, a partir de várias experiências em municípios, como foi em Aparecida, como foi em Anápolis, como foi em outras cidades que a gente governou em Goiás, né, e mesmo em Goiânia. Então, nós somos filhos, né, de uma tradição que conjuga o verbo esperança, como Paulo Freire conjugava, né, do esperançar, de lutar e buscar as coisas que a gente acredita. A gente não fica esperando, não é esperança de esperar, né, é um esperançar de olhar para frente, de lutar e garantir as conquistas para a maioria da população e que o Estado cumpra o seu papel. É só isso que a gente queria, né? A gente não quer muito, a gente só quer que o Estado cumpra o seu papel.
de garantir a Constituição, de garantir os direitos, né? Mas o governo federal é um assassino da Constituição. Todo dia eles assassinam um artigo da Constituição Federal, né? E estão ali rasgando, né, um monte de conquistas históricas. Então, não nos cabe resignação, nos cabe força, articulação e luta para enfrentar esse momento, que certamente dias melhores virão logo em seguida. Muito bem, Pedro. Sempre ilustre na fala, né? De vida, de referência. Então, queria parar um pouquinho aqui para agradecer a todo o coletivo Joãozinho Igualdade que está aí acompanhando. Queria agradecer aí a presença do Mauro Ruben, ele que foi deputado estadual, hoje é pré-candidato a vereador em Goiânia, é um homem de luta como nós, entendeu? Que carrega ali no dia a dia a luta das classes, a luta dos sindicatos, e é um homem que não teme a defesa da população. Então, Mauro, eu agradeço a sua presença, estamos sempre juntos nessa luta. Eu acho que Goiânia e Aparecida de Goiânia são co-irmãs, e quando a gente tem essa contrapartida de pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, isso é fortalecedor, que quem ganha é o Estado, né? Então, agradeço a presença. A Cristine Rocha, Pedro, colocou algo muito interessante aqui, né? A Cristine Rocha, que ela também trabalha na questão da assistência social dos CRAS, né? Ela colocou: o enfrentamento ao desmonte da educação requer o debate qualificado, como estamos vendo aqui, levar informações de qualidade para o fortalecimento da dimensão democrática necessária ao desenvolvimento social. Então, isso é importante. Tem também o Romac Rosa, que ele fala um pouquinho sobre as políticas para a população de matriz africana, a política para a população da comunidade tradicional, e é algo que a gente está vendo que está sendo desmontada, entendeu? É um ministério que acorda com um conselho de igualdade e depois, por uma discussão ali que, se não haver discussão, não tem como a gente construir nada, vai lá e tira toda a sociedade e mantém só o que eles acham que são conchavos. Então, isso é importante. Então, ele até pediu para falar aqui, e eu acho que o Jefferson seria bom nessa fala, que é falar um pouco sobre a violência nas escolas, entendeu? Então, é algo que tem acontecido em muitos municípios. Então, isso é bom falar. A Maria Luísa, que é calunga, e também uma companheira de luta aí, que hoje está à frente ali da igualdade racial, junto a uma equipe muito bacana que tem essa luta, coloca que a população de Aparecida se conscientize que precisamos de candidatos realmente que entendem de leis e aberto à diversidade. A gente não precisa ter bancada dentro de uma Câmara de Vereadores, a gente precisa ter seres humanos capazes de entender o LGBT, a matriz africana, o católico, o evangélico, ou seja, qual for a etnia ou a realidade cristã de cada um. E isso a gente vê muito em muitos municípios e em todos os lugares, entendeu? O parlamentar se fechar em um único segmento e esquecer que ele foi eleito para representar toda a população de Aparecida. São 246 bairros, ou seja, ele representa todos aqueles. Então, isso é importante, Maria Luísa, obrigado. O Célio Quilombola, que está aqui acompanhando também. Então, são essas pessoas que carecem de políticas públicas, verdadeiramente, que eles possam ter acesso àquilo que é de direito. O Pedro falou, a Constituição está ali, mas ela não está sendo seguida pelo golpista, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. Então, isso é muito bom. Passo para você, Jefferson, aí para você fazer essas considerações aqui, entendeu? Bom, João, eu queria muito, antes de tudo, o Pedro tocou num assunto que eu acho muito importante, cabe a nós para particularizarmos. É momento de nós, trabalhadoras, trabalhadores, os ativistas, aqueles agentes, artistas de Aparecida de Goiânia, de deixarmos as nossas diferenças e a gente começar a pensar
para uma política pública verdadeira para a cultura, né? E, sobretudo, essa ligada à educação. Eu penso que nesse momento, seria importante de reforçarmos, retomarmos aos pontos de encontro, às instâncias de encontro, como o Fórum de Cultura, como o Conselho Municipal de Cultura, e que nós estivéssemos mais unos nessa perspectiva. Se nós não entendermos assim e continuarmos divididos nos nossos pensamentos, nos nossos ranços, das nossas coisas antigas, nós vamos perder muito, não é? Ou a gente utiliza essa base, essa experiência vivida que o Pedro disse quanto à lei emergencial, em que no Brasil não é diferente, né? O Pedro pode falar melhor do que eu, porque vive os bastidores, de pensamentos opostos que, por um momento, olha, vamos dar uma parada e vamos refletir. Portanto, não é possível não percebermos isso, e penso que a sua candidatura, a sua presença junto à nova bancada de vereadores será oportuna para termos uma base sólida de uma legislação consistente a partir das demandas nossas, né, de nós artistas, de nós militantes da cultura, para termos um desenvolvimento pleno de Aparecida. Eu acho muito bacana a Vânia falar de todas essas coisas, é legal essa coisa do prédio, é legal e a gente precisa mesmo, sabe? Foi satisfatório, foi necessário isso, mas nós vencemos essa etapa, né? E não precisamos agora não só de prédios, nós precisamos que esses prédios estejam abertos, eles estejam disponíveis, que eles estejam a serviços da comunidade, né? Então, é nesse aspecto que eu penso e que eu gostaria muito, João, muito mesmo, que você fosse o porta-voz, o nosso porta-voz, de criar uma política clara, não é? De retomarmos o nosso fórum, o Fórum Municipal de Cultura, de retomarmos o nosso conselho, de estabelecermos uma linha de debate de modo confiável, que a gente não seja manipulado, que a gente não seja, mas que a gente esteja aberto para construir uma política em que não seja a primeira pessoa do singular, mas a primeira pessoa do plural, que o nós esteja presente, né? Que é isso que a gente pensa quando fala em coletivo. Então, conclamo todos os artistas para a gente se fechar nesse momento. A gente precisa entender que, enquanto não tivermos um vereador dentro da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia que seja ligado à arte, à cultura, nós não conseguiremos conduzir políticas claras. O João entende de arte, entende de cultura, entende do nosso clamor. E queria também, alguém falou aí da violência dentro da escola, né? A gente, nos governos petistas Brasil afora, tem exemplos fantásticos de tantas experiências que são feitas dentro da escola, né? Por exemplo, lá em Ceilândia, quando eu cheguei, o aluno brigava com outro coleguinha, era encontrado com uma trouxa de maconha, manda para outra escola, como se ele fosse um lixo, como se ele fosse um objeto, né? E ao invés disso, fizemos lá, demos oportunidades a ele. Quando dá oportunidade a ele, aí eu gosto de tocar violão, então vem tocar violão. E aí é nesses termos que a gente humaniza, que a gente reconstrói. Não podemos tratar a violência dentro da escola como outra violência, né? Quando se tem uma violência dentro da escola, se tem N violências por detrás. Então, é nesse aspecto que a gente tem... É diferente quando a gente trata de humanidade, quando a gente fala das políticas que tratamos no PT, é isso, né? Nós tratamos de humanidade, seja na cultura, seja na saúde, seja na educação. Então, queria muito que você, João, fosse o nosso porta-voz, cara. Que nós acreditássemos nesse projeto, desse recomeço. Acredito muito nessa fala do Pedro, quando ele diz que é momento da gente retomar, é momento da gente se refazer, é momento da gente se reconduzir, né?
Tivemos atropelos, tivemos dificuldades, seja no partido, seja na esquerda, mas agora é momento da gente se refazer, porque a gente não fez só coisa ruim, não, como se preconizam. Nós fizemos muitas coisas boas, inclusive na arte, inclusive na cultura, inclusive na educação. Muito bem, Jefferson. Isso é transformador, né? Então a gente compreende e apreende no ponto de cultura Cidade Livre, né? A transformação social que aquele ponto de cultura traz para a região, entendeu? Pessoas que entram ali, e muitos em Aparecida de Goiânia não conhecem aquele ponto. Não sabe que em Aparecida de Goiânia tem um teatro de bolso que funciona como essa contrapartida, que é pegar o jovem e transformá-lo, colocar ela numa visão totalmente diferente da que as pessoas às vezes imaginam. Então, as pessoas precisam andar mais em Aparecida de Goiânia, conhecer mais as artes em Aparecida de Goiânia. Então, temos uma diversidade enorme, uma riqueza cultural aqui, entendeu? De todas as formas. Às vezes as pessoas falam, mas Aparecida é uma cidade de country, como a gente sempre ouvia, né? Não é. Aparecida tem de tudo, entendeu? Até esses tempos atrás, descobrimos uma escritora de quase 70 anos que ninguém conhecia, ficava no cantinho da casa dela escrevendo livros e sempre o tratamento dela era com São Paulo, mas Aparecida de Goiânia que era a cidade dela. Então pessoas assim, né, Jefferson, que precisa ter a atenção devida dentro do município, para falar, ó, você está contando a história do município, então está indo lá para São Paulo, a Aparecida precisa reconhecer esses pontos, né, que transformam a vida das pessoas. Mas agora, né, vamos deixar a Vânia, né, que com essa experiência dela, trazer um pouco para nós. Tem muitas pessoas esperando por ela aqui também na fala, né, Vânia? Muito carinho, entendeu? Mauro Ruben, a Cris, a pessoal da assistência social, no qual eu agradeço a cada um que está aqui presente, entendeu? Acompanhando essa grande líder, essa grande gestora. Vânia, contigo, viu? Obrigada, João. Estava eu aqui esperando que era o nosso deputado, né? Mas ótimo, obrigada aí pela fala novamente. Primeiro, eu estou aqui assistindo e vendo as mensagens e a alegria que a gente sente. Quero aqui mandar um beijo mesmo para todos da educação, pessoas aí, coordenadora de escola na época, mandando recado aí para a gente. Agradeço mesmo o carinho e a companhia de vocês. A Cristine Ramos, é coordenadora no CREAS, João. Né? No CRAS, não, no CREAS, numa região difícil, lá no Jardim Tiradentes, né? É uma região com a demanda muito alta, de incidência em vários aspectos do serviço da assistência social. É uma psicóloga, faz parte de conselhos importantes, como o Conselho Estadual, o Conselho do CRP, uma pessoa que contribui muito, inclusive contribuiu muito aí nas conferências municipais do Estado afora neste último ano. Então, Cris, um beijo para você, beijo para todos, Gil, Vaniele, todos que estão aí nos acompanhando, né? Muito obrigada. E assim, só pegando um pouquinho aí a fala do nosso companheiro Jefferson, que é uma pessoa que há quantos anos está na luta, e assim, Jefferson, a importância de vir essa estrutura física para poder a gente desenvolver os trabalhos focados nesse desenvolvimento humano. Porque sem condições de trabalho também é difícil, né? Você não ter condições físicas de trabalho para o profissional da área também é uma coisa muito difícil. Então, quando citei aqui todas essas quadras, escolas, imagina quantas atividades de desenvolvimento humano, pedagógicas, as quadras abertas às comunidades, era uma orientação mesmo para casamento, para um batizado, para uma reunião de associação de moradores, para um culto, para uma missa. Então, você levar esses espaços para a apropriação mesmo, para que o cidadão sinta que é dele, cuide como dele, né, usufrua como dele. Então, é importantíssima essa integração com a comunidade nesse aspecto. Na assistência social, João, Pedro, deputado, Jefferson e todos que estão nos assistindo.
Hoje, João, a proteção básica tem o serviço, né, tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são espaços importantíssimos, onde acontecem oficinas, atividades que envolvem crianças, envolvem adolescentes, envolvem mulheres, envolvem aí, idosos, que é outro grupo muito delicado, grupo que vive num risco, né, pela própria idade, às vezes por negligência, às vezes por abandono, às vezes por falta de ter uma atividade, às vezes porque fica sozinho. Então, assim, é um trabalho grandioso nesse aspecto, o serviço de convivência. E esse tipo de política tem que ser fortalecida. A política do SUAS, ela foi implantada aí já no governo do PT. Salvo engano, ela é de 2003. O Sistema Único de Assistência Social, ele existe no formato que ele é hoje, que contempla uma proteção básica, que tem aí os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que faz esse trabalho, e a proteção especial, que tem os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, o Centro POP, que atende a população em situação de rua, outra população discriminada, né, pessoas que chegam a esse estágio por diversos motivos, não tem um motivo único, João. Nós já encontramos pessoas com formação superior, né, o que leva uma pessoa a ficar em situação de rua é desde um desemprego, desde um transtorno, desde o uso de substâncias, né, em droga-adição, o alcoolismo, uma decepção, uma perda no familiar. Então, essas equipes trabalham nesse fortalecimento. Quantas pessoas nós já conseguimos reverter essa situação? Quando a gente consegue encaminhar um para um trabalho, consegue encaminhar um para uma escola, reintegra a uma família, fortalece um vínculo, restabelece um vínculo rompido. Então, assim, é um trabalho grandioso, é uma política que ela tem que ser todo dia fortalecida. Tem que ser fortalecida. A assistência social não é porque eu estou lá não, João, mas hoje é referência. Tá? Trabalho de erradicação infantil, Jefferson, que já esteve conosco, inclusive, num projeto, onde, para a gente abordar essa temática, nós fomos via cultura. Foi um espetáculo lindíssimo, apresentado pelo pessoal do Ponto de Cultura, pelo Jefferson. Fizemos na Praça Céu, fizemos no Ponto de Cultura. Então, essa integração de assistência, educação, essa atenção integral ao cidadão, à criança, ao adolescente, ela é fundamental para a temática que você veio abordar aqui hoje, que é o desenvolvimento humano. Então, assim, nada está dissociado, né? Nós somos um todo, e esse todo, ele tem várias necessidades. Então, tudo se completa. Se a gente pegar só no aspecto, nós não vamos conseguir avançar o tanto que precisamos, João. Certo? Não adianta, tem que ter uma luta em todos os aspectos de direitos, de garantia de direitos. E outra coisa, eu às vezes falo muito com as pessoas que convivem comigo, às vezes a gente fica no campo das ideias, teorizando, e às vezes a forma da gente chegar com aquela mensagem bem direta, de forma mais concreta, né, João? Qual que é a proposta para esse fortalecimento? O que é que vai buscar nesse fortalecimento de vínculo com essa família? Os meninos que ficam aí, às vezes, o dia inteiro, aí, a tarde inteira, onde o pai está trabalhando, ou a mãe está trabalhando, ou às vezes só a mãe, e esse garoto está aí numa rua, se perde por vezes, a gente lida isso com essa situação todos os dias, João. Eu lido com violação dos direitos violados todos os dias. Então, as políticas para a gente fortalecer o que já existe, avançar no que já existe, isso é fundamental. Então, hoje nós temos aqui 11 serviços de convivência em Aparecida, e a cidade tem meio milhão de habitantes. Tem mais, né? Nós já passamos aí. Já temos cerca de 600, não está ainda documentado, né, não é o dado no papel, mas nós temos cerca de 600 mil habitantes. Somos a segunda maior cidade do Centro-Oeste. Então, assim, tem muito trabalho, viu, João Batista? Mas muito trabalho, Joãozinho. Para a gente, para ter propostas objetivas, que o cidadão lá na ponta entenda o que é que nós estamos querendo. E, assim, toda vez que nós vamos falar um pouquinho do PT, a gente meio que se desculpa, né? A gente não só errou, não, pelo contrário, acho que a gente acertou e muito.
Acertou e muito, né? Erros, quem não comete, né? E não vou tratar deles, nós acertamos e muito. Quanto evoluímos no país em todas as políticas, e que hoje, em todos os segmentos, que hoje a gente vê acontecendo já retrocesso em vários deles. Retirada de direitos, né? Passando aí como se não existisse uma Constituição, como se não existissem umas leis já pré-estabelecidas. Eu não gosto, eu não vou fazer. Então, na verdade, nós avançamos muito, nós fizemos muito e precisamos fazer mais ainda. Isso é verdade, Vânia. Aí o Romac Rosa publica aqui também na questão da segurança, né? Aí ele coloca, né, como vincular também educação, segurança e cultura, entendeu? Ele que é zelador de um centro espírita, o Independência Mansões, e ele fala das perseguições que ele sofre próximo à residência dele, sendo que ele é uma pessoa que dentro da casa dele, ele acolhe aquele jovem que é viciado, aquela pessoa que não tem para onde ir, coloca ali dentro. Então, querendo ou não, dentro dos terreiros hoje, é um mecanismo de acolhida, de transformação na vida de muitos jovens, entendeu? Então, aí as pessoas não conseguem compreender esse papel histórico, cultural, entendeu? Que são as comunidades tradicionais. Então, isso precisa ser revisto também, porque é dados que está na Constituição. Agradecer também ao Tiago Rodrigues, grande Tiago, que é o irmão do Panda, também são militantes, entendeu? Afloridos aí na luta junto com a gente. Então, abraço, Tiago. Ele colocou: a assistência social do município é referência. O trabalho feito pela secretária Maiara, Vânia e toda a equipe é excelente. Então, é isso, tá vendo, Vânia? Então, você tá cheio de fãs, entendeu? Mas pelo aquilo que você agrega dentro daquilo que te coloca. Então, isso é importante. E isso tá no sangue, né? Vamos dizer assim, do petista. Eu tenho a grata satisfação de ter iniciado a minha jornada profissional aos 14 anos como servidor público da CELG, Companhia Energética de Goiás, e passei pela iniciativa privada, mas até hoje eu estou. Então, é quase 21 anos de trabalho interrupto dentro do poder público, fazendo gestão, e dentro da iniciativa privada. Então, isso é importante. E todos os lugares que a gente passa, a gente deixa um pedaço de nós lá dentro, entendeu? Mas um pedaço construído, não, vamos dizer assim, de falhas, mas de construção. Levamos com a gente tudo aquilo que a gente construiu e vamos caminhando, né? Falo aqui pelo Pedro, entendeu? Pouco tempo que a gente passou em Brasília, eu acho que passou mais tempo circulando aí nas nossas articulações e capacitações e cursos, mas naquele tempo que a gente participou ali, a gente conseguiu aprender muito, e isso é bom. Quando a gente chega no ministério, entendeu? Tem uma senhorinha lá que quando vê a cara da gente, opa, já o povo de Aparecida, entendeu? Que trabalhava no Cultura Viva. Então, mas isso é importante para a gente, entendeu? Opa, ó, então eles estão aqui, eles estão buscando alguma coisa. Então a gente não fica parado, aguardando que chegue no nosso colo alguma coisa de concreto. Então a gente tem os registros, né, Jefferson? Quantas vezes acabava a gasolina no meio da estrada, a gente no meio de Brasília, entendeu? O carro morria, a polícia parava, então muita coisa aconteceu, mas para construir algo que hoje a gente consegue enxergar, isso é transformação, isso é conhecimento. Então isso eu carrego muito dentro de mim e agradeço muito a minha família, entendeu? A ética, o compromisso, entendeu? Que eu aprendi a agregar. Então agradeço a todos vocês aqui que tá. O Guido também, secretário executivo de Cultura, colocou aqui, ó, cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, abraço, Guido, obrigado pela presença, entendeu? E a todos vocês. Aí, Vânia, passo agora para o Pedro, para ele fazer umas considerações aqui, né, porque o deputado tinha uma outra reunião, então a gente podia ter sugado um pouco mais dele, mas a gente não sabia da reunião dele, mas tranquilo. Pedrão, cara, obrigado pela presença, viu? Maravilha. E contigo aí. Eu vou falar um pouco, Joãozinho, e depois eu também vou ter que me despedir, porque estão me esperando numa reunião nacional também sobre a regulamentação
Nós estamos querendo soltar um documento amanhã de orientação para os municípios e principalmente em relação a esse tema dos espaços culturais, né? E que eles acabaram criando um monte de amarras ali, então a gente está tentando desamarrar esse negócio. Nós vamos fazer uma reunião agora de noite de desamarração desse decreto, ver como é que a gente orienta todo mundo a fazer o bom uso da Lei Aldir Blanc. Então, vou pedir licença que depois eu também vou ter que me retirar, mas deixar aqui meu abraço, e eu acho assim que a discussão aqui é muito pertinente, né, essas questões todas que a Vânia traz, que o Jefferson traz. Nós estamos vivendo, né, esse momento onde a questão social e a questão humana deixou de ser uma unanimidade na sociedade, né? A gente vivia um tempo onde, quando você falava em humanismo, em direitos humanos, ou você falava em questão social, inclusão social, todo mundo estava de acordo com isso. Agora não, né? Agora tem uma parte da sociedade que fala abertamente em morte, guerra, suprimir os adversários, as pessoas têm que morrer, se virem, não é problema meu, né? Não é problema do Estado, não quero saber, vocês são pobres mesmo, vocês se virem. Então, é um absurdo, né? Como nós retrocedemos nessa visão enquanto sociedade, né, da solidariedade, do humanismo, esses valores que me parece eram muito fortes, né, na população brasileira, e que nós, nesse último período, em função dessa enxurrada de ódio e coisas que a gente vem assistindo aí nas redes sociais, né, uma coisa horrível, essa coisa que a gente está assistindo. E consolidado como conquistas da sociedade. Mas acho que isso tudo também para ele entender o papel dele no mundo e a relação, Pedrão, tá dando uns cortes na sua fala, viu? Das coisas, né? Da importância da política, a posição coletiva, do pensamento. Estão me ouvindo? Oi? Isso, agora Joãozinho. sim, Estão me tava dando ouvindo um agora? delay na sua fala. Estava dando. Ah, tá. Eu estava dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão também em relação a esse retrocesso que está acontecendo, porque nós precisamos construir consciência crítica, nós precisamos construir um cidadão consciente, que tenha noção dos seus direitos, que tenha noção do seu papel na sociedade e do quanto a política deve ser o espaço do bem comum, né, de pensar no coletivo, né, da decisão em prol de todos, né, e não a política como espaço do favorzinho, da corrupção, do arrumar um emprego, porque as pessoas muito facilmente, né, associam a política a várias coisas negativas, né, ou de uma lógica de privilégios. E acho que nós temos que levar essa ideia, essa palavra, né, para usar um termo aqui cristão, de dizer o seguinte: a política é o espaço justamente onde todos nós temos que estar, onde todos nós temos que participar. Porque uma sociedade que não participa politicamente, ela é facilmente manipulada, ela é facilmente enganada, ela é facilmente usada como massa de manobra, né? E a gente está percebendo isso, né? A gente vê o quanto as pessoas são manipuladas e usadas de massa de manobra a partir dos sentimentos mais íntimos, né? Do ódio, do medo, né? De coisas assim, desses sentimentos ruins que às vezes as pessoas têm, e que daí esses caras vão lá e jogam com esses sentimentos de ódio, de medo, de insegurança, e aí acabam fazendo as pessoas apoiarem essas coisas mais absurdas, né? A gente não falou aqui desse episódio dessa semana, foi essa menina de 10 anos que
estava grávida, né, que foi fazer um aborto no hospital. Quer dizer, olha a insanidade que virou uma parte da sociedade brasileira. É uma insanidade, é uma coisa que a gente não pode permitir que se crie. Esse tipo de pensamento não pode se criar na sociedade brasileira. Isso é muito perigoso, né? Ninguém, quer dizer, uma parte, né, da sociedade que não estava nem aí para o estuprador e para o crime e estava querendo fazer uma discussão ali moralista sobre a questão do aborto com uma criança que foi estuprada pelo tio. Pelo amor de Deus, sabe? Então, aonde nós vamos chegar numa sociedade assim, que não consegue olhar a dimensão humana, social, né, a dimensão de que todos deveriam ter direitos? Então, eu acho que nós todos aqui, que somos construtores dessa sociedade, nós temos que nos dedicar muito, sabe? E nós temos que formar uma nova geração de pessoas com essa visão e de cidadãos críticos, senão não vai ser possível vencer esse monstro. Não vai ser com mágica, não vai ser com um marqueteiro, não vai ser com um monte de robô na internet, não vai ser com uma lógica lá do WhatsApp que nós vamos falar com todo mundo, vai ser conversando com as pessoas, conscientizando e fazendo com que elas cheguem às suas próprias conclusões e não se permitam ser enganadas, né? E em prol desse bem comum. Então, eu quero deixar aqui o meu desejo de sucesso para vocês, Vânia, Joãozinho, Jefferson, boa luta, minha admiração pelo trabalho de vocês aí sempre. Eu vou estar aqui lutando em São Leopoldo também por um projeto de sociedade que a gente vem construindo há 15 anos já, mas apoiando da forma que eu puder também os companheiros em todo o Brasil, para a gente poder construir condições, né, de voltar a governar o Brasil em 2022, que eu tenho certeza que será possível. Vai ser trabalhoso, vai ser duro, mas é possível. Abraço forte aí. Pedro, nós que agradecemos. Um abraço, viu? Sucesso. Então, dando continuidade, agradeço todas as pessoas aqui pelo carinho, pela atenção, que está aqui presente na nossa live. Então, é muito importante falar de educação, cultura e desenvolvimento humano. Por quê? Porque é o que transforma a nossa realidade, né? O que transforma a nossa vida. Quando a Maria Luísa coloca aqui que a política de igualdade também, quando fala que política de igualdade só mexe com racial, mas não, é a igualdade em todos os parâmetros. É a igualdade social, a igualdade ambiental, a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, entre o menino e a menina, e um parâmetro que a gente precisa entender como macro e não como micro. Entendeu? Muitas pessoas não acreditam no potencial que tem, entendeu, a sociedade. Então a gente precisa maximizar toda essa nossa capacidade. O Jefferson tem feito isso por onde ele passa com os alunos dele, entendeu? Então a gente precisa incentivar a juventude a ser protagonista de uma nova história, a estudar, a ler. A leitura vai formar cidadãos mais conscientes. Agora, quando a gente para em frente a um computador, entendeu? Esperando que tudo venha de brinde, foi até uma das discussões que eu falei hoje com a minha filha, Vânia. Ela estava assistindo uma personagem, né? Aqui, eu acho que todo mundo, né, por ter milhões e milhões de seguidores, aí eu fui e falei para ela, Anne, eu vou colocar esse seu teminha aqui lá na live, entendeu? Com a Vânia, ela que é professora, entendeu? Só para a gente aguçar na sociedade essa situação de hoje, entendeu? As pessoas que se falam, as crianças, elas vão para frente de um computador ou de um celular assistir uma outra criança a fazer coisas. Um exemplo, eu vou comprar uma boneca, aquelas mais caras, vou ali comprar, tal, tô aqui. Então, é um poder econômico dentro da internet que aguça aquelas pessoas que estão aqui assistindo, né? Por que ela pode e eu não posso? Entendeu? Tudo está ao alcance dos youtubers. Mas e da sociedade que está aqui assistindo? Aí eu sempre explico para ela, eu falei, Anne, isso aí eles fazem porque é uma maneira deles ganhar dinheiro, entendeu? Produzindo isso aí. E nós que somos os reais pagadores disso tudo.
Então a gente precisa começar a assistir programas que vai nos fortalecer e vai nos engrandecer, entendeu? Então, Vânia, não sei se você já acompanhou essas situações, entendeu? Entendeu? Tanto de YouTubers que está sendo criado nessa nova geração, entendeu? Pessoas com coisas que não são de concretas, vamos falar assim, coisas que não é para o crescimento pessoal, e sim algo que para a juventude ali numa etapa, e eles não sobem mais, eles param, congelam, entendeu? Então, queria colocar esse teminha aí para você, só para ver o que a gente consegue discutir sobre ele. Oi, João, tá me ouvindo? Oi, João, tá me ouvindo direitinho? Jefferson, tá me ouvindo? Sim, Vânia, estou te ouvindo. Tá, Estamos ouvindo você bem. Então, João, primeiro eu só quero pegar uma deixazinha da fala do Pedro, quando ele fala da construção desse consciente coletivo, né, mais ou menos isso, e que a gente não pode permitir, né, ou pelo menos que a gente tem que lutar para que essa coisa não evolua. Ele citou aí a questão que hoje as pessoas falam claramente, né, que as pessoas não têm direito, que é pobre, tem que ser pobre, nasceu para ficar aí mesmo. A gente tem visto vídeos horrorosos, né, de autoridade, gente constrangendo um trabalhador, menosprezando pessoas. Mas a única preocupação minha, porque assim, na verdade, isso não foi inventado agora, né, Jefferson, né, João? Essas pessoas não nasceram agora no início de 2020 ou em 2019 e se transformaram aí, tem 30, 40, 50 anos em um ano. Na verdade, o mais grave, no meu ponto de vista, o mais sério, é que isso já estava dentro das pessoas. Só que era politicamente incorreto elas se manifestarem. E, de repente, apareceu alguém que deu voz. Então, tudo é permitido agora. Eu posso ofender, eu posso xingar, eu posso desmerecer, eu posso coagir, eu posso ameaçar, porque é permitido, não é? Então, assim, o preocupante é que isso não é algo que nasceu agora e que a gente tem um tempo aí, nossa, de repente vamos aqui, todo mundo começar um trabalho para que isso não prospere. Na verdade, já estava instalado há muito tempo, só foi startado agora. Então, qual que é o caminho, não é? Para que essas pessoas comecem a rever o que era que estava dentro delas e por que isso aflorou, e se isso que aflorou é o caminho, né? É o caminho. Então, na verdade, a minha preocupação ela é muito maior, porque não é algo desse momento, é algo que já estava aí, já estava né, em parte das pessoas, ainda bem que não é, eu não coloco nem na maioria, não, de forma nenhuma, numa parcela da sociedade. A discriminação, o preconceito, o egoísmo, a insensibilidade, isso já estava nessas pessoas. Só não estava assim, não era, né? Era feio falar, vamos usar um termo bem, bem comum, era feio a pessoa assumir que ela pensava, que ela tinha esses pensamentos, que ela tinha esse comportamento. E agora é quase um status, né? Um status interessante. Então, é uma coisa para se pensar profundamente. É uma coisa para se ver, inclusive, qual é a estratégia de abordagem para que essas pessoas ressignifiquem esses pensamentos, esses comportamentos, essa visão de mundo, esse olhar para o outro. Então, é bem mais complicado. Em relação a essa geração consumo e a geração consumo online, consumo via internet, é tão complexo, João, que tem debates aí, algumas situações a nível nacional que já envolveu Ministério Público, ações, onde a própria família sendo responsabilizada, onde às vezes sendo entendido que essa criança, inclusive, é explorada, né? Não estou entrando aqui no mérito, não estou nem citando nenhum caso específico,
Porque virou mesmo assim uma criança fazendo tutorial de batom, né? Um exemplo. Então, assim, e isso incrivelmente ganha seguidores, isso incrivelmente vende, isso incrivelmente atrai. Eu estou citando isso porque eu vi um caso um dia desse. Então, assim, cabe ao quê, João? A família, a quem está próximo a essa criança, fazer esse papel que você fez. Porque é outra inocência a gente achar que quem vai fazer esse papel é a televisão, é o vizinho, é a comunidade. Não é, porque todos estão no mesmo barco, digamos assim, na mesma onda. Quem vai fazer esse papel de falar para essa criança, esse papel que você fez, é dentro da família. E trago aqui uma discussão, que é a questão da escola, onde quantas vezes já ouvi colegas falar assim, não, porque a escola cabe todos os papéis. Eu tenho que ser professora, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser psicóloga, eu tenho que ser, né? Tá errado, João. Porque imagina você terceirizar o seu filho para a escola. A formação do seu filho está vinculada única e exclusivamente a um espaço educacional. Esse é um espaço para conhecimento, para outros conhecimentos, para carreira acadêmica, para outros espaços. A vida de uma criança, a formação de um ser humano, ela é maior que o espaço da escola. E uma professora, ela não pode ser a mãe, ela é a professora, ele é o professor. Ele tem um papel, lógico, além de trazer. Ele pode sim, com certeza, viu, Jefferson? Todo mundo tem um professor que um dia foi uma referência. Tem uns que, infelizmente, uma referência negativa. Eu já ouvi vários casos. Mas muitos, referências positivas. Eu até cito, eu trago muito uma professora minha, que foi do primeiro e segundo aninho, eu lembro dela até hoje. O nome dela, professora Terezinha. A importância dela, para mim, inclusive, gostar de língua portuguesa. Mas o papel da formação de caráter, da formação psicológica, emocional, está dentro das casas, gente. Está dentro das famílias. Então, João, não tem receita. Eu estou aqui só palpitando. Porque cada família, cada caso, cada criança, cada situação é uma complexidade. Mas que nós temos que estar atento às nossas crianças, aos nossos filhos e às nossas responsabilidades. Isso não resta a menor dúvida. Porque o que está fora aí, todo mundo está posto. E não tem como você querer pegar e fazer assim, João. Você não vai conseguir controlar o que está lá fora. Mas você pode, pelo menos, dar um norte do que está ali na sua alçada. Que é essa base que a sua filha, quando estiver na escola, ela vai pensar, ela vai refletir. É essa base, quando ela estiver no espaço cultural lá no Jefferson, ela vai também ter essa capacidade, né, de ter tido uma orientação, e dessa orientação ser de alguém confiável, ser do pai dela, de alguém que a ame. Então, a coisa é muito mais complexa, João, mas que há hoje, né, um grande mercado envolvendo, né, esse consumo de um modo geral, e não só para crianças, e todo mundo está vivendo num mundo de ilusão, as redes sociais, onde a vida é perfeita, né, Jefferson? Arruma, tira foto, lugar bonitão, tudo é perfeito, e as pessoas vivendo, inclusive, uma vida muito virtual, né? E a gente, por mais que nós estejamos aqui num bate-papo virtual, que hoje é uma ferramenta fundamental nesse tempo de pandemia, onde a gente não pode estar como gostaríamos, todos juntos aqui reunidos, aqui que esteja na minha sala, na minha casa ou na sua, João. Esse espaço aqui, essa ferramenta, a tecnologia, ela é importantíssima. Não estou aqui de forma nenhuma desmerecendo essa ferramenta. Agora, nós temos que ajudar cada um a fazer a sua partezinha para que essa ferramenta seja utilizada da melhor forma possível. Porque da mesma forma que ela pode ser muito boa, ela já provou que pode ser muito ruim. Nós já vimos quantos casos de adolescentes cometerem suicídio. E isso não só uma criança, não só por um jogo violento, mas também por um bullying, por não aguentar, por a pressão psicológica dos grupos, do meio que vive,
né? Essa fase da adolescência que é bem complexa, hoje a gente lida muito com ela na assistência. Então, assim, é muito mais profundo, meu querido, mas assim, é muito mais, né? Eu não sei, João, como é que vai, até que hora é que se vai encerrar agora, mas eu queria, assim, enquanto tá bem fresquinho aqui, só fugir um pouquinho, só do assunto pontual, mas estando dentro do interesse nosso hoje aqui, que é tratar dessa sua disponibilidade, dessa sua pré-campanha, e falar, assim, do trabalho hoje, João, grandioso que o Gustavo vem fazendo, o prefeito Gustavo vem fazendo em Aparecida, né? Que a gente sabe que pegar uma gestão do jeito que foi a do prefeito Maguito, você conseguir manter no mesmo nível já era um desafio, você conseguir avançar, isso é um desafio meio, né? E o Gustavo, ele conseguiu, né? A Maiara tem sido uma guerreira aí junto, a assistência social hoje, a forma que ela é vista e que ela é praticada, executada, é realmente dentro da tipificação do sistema SUAS. Nós aprovamos, viu, João? Maiara se esforçou, nós já temos a lei municipal do SUAS aprovada este ano pela Câmara Municipal. Aprovamos ela bem no início da pandemia, para poder regulamentarmos o benefício eventual das cestas básicas, viu, Jefferson? Que hoje é a maior demanda, é a fome. Nós já tivemos, assim, os pedidos de cestas são incontáveis. São milhares de cestas que já foram entregues para a população. Então, assim, são avanços nessa política que vão estruturando ainda mais. Então, nós temos agora a lei municipal da assistência social, o que abre para muitos outros desdobramentos, como a regulamentação dos benefícios eventuais para essa população, certo? Então, assim, importante a gente ressaltar aqui que o nosso partido também já definiu, já está decidido aí pelo diretório, né, do qual também faço parte, não estava no dia da reunião, mas já foi decidido, que é a questão aí nas próximas eleições, está na aliança com o prefeito Gustavo aí para a reeleição dele, né? Então, essa luta toda essa conversa nossa aqui, ela envolve toda essa questão das eleições municipais esse ano e que envolve também a reeleição do prefeito Gustavo, né? Então, é só para deixar registrado aqui, falo com propriedade hoje do que é feito na assistência em Aparecida, o quanto a Maiara tem se esforçado aí para a gente chegar nessa população mais vulnerável e atender o máximo possível essa população. É só para deixar bem pontuais aqui, que eu acho que é importante. Hoje, quando eu vejo o Thiago Pandinha aí entrar aí na nossa live, né, para cumprimentar, é outro guerreiro, outro parceiro que sabe muito bem, nós temos ido para dentro das invasões, viu, João? Dentro das invasões, o Thiago que está lá na habitação, nós que estamos na assistência, ir lá, catalogar, levantar, fazer o relatório social dessas famílias, para cadastro ele na habitação, a gente, todos os programas dentro da assistência, colocar essas famílias no cadastro único. Então, um esforço conjunto, e eu fico muito feliz de ver, viu, Jefferson? Esses dias eu falei para o Thiago Pandinha, eu falei para o Thiaguinho, Thiaguinho, o diálogo, né, a gente conseguir unir forças naqueles objetivos que são afins, nós temos tantos objetivos com a mesma finalidade, que eu acho que as diferenças, essas são tão poucas, que elas têm que ser deixadas de lado. Nós temos que focar. Quem tem pensamento progressista, quem realmente está pensando na população, quem pensa em políticas públicas para a coletividade, tem mais que estar aqui na live um do outro, fortalecendo essas iniciativas, valorizando os companheiros. Então, quero aqui mandar um abração para o Thiago e para o Panda, que tem sido também aí um cara que tem feito a diferença. Então, a gente reconhecer isso, a gente saber valorizar, porque todo dia a gente vendo mais pensamentos retrógrados, pessoas andando para trás, né? Uma coisa incrível. Então, quando a gente encontra pessoas que realmente estão pensando na comunidade, a gente fica muito feliz. E eu acho que a gente ter essa capacidade de reconhecer, de falar isso aqui numa live, onde tem tanta gente ouvindo a gente, entendeu, João? Reconhecer esse esforço numa luta por direito é muito importante, viu?
Eu acho que cresce, eu me sinto aprendendo todos os dias, eu me sinto assim, crescendo como ser humano, crescendo como indivíduo, viu, Jefferson? Assim, todo dia que eu consigo entender que a importância, cada dia que eu consigo aprofundar ainda mais, que o mais importante é o coletivo e não o direito individual. O direito individual, se ele ferir o direito coletivo, ele não está valendo. Então, é muito importante, e estou muito feliz de estar aqui hoje, viu, João? Igualmente, Vânia. E eu também, Vânia, a gente que vem de uma luta, de uma militância de bairro, a gente acompanhar a luta aí, entendeu? Tanto do Panda, do Thiago, desses companheiros que seguem a mesma linha da gente ali, né? Ser progressista, entendeu? Lutar por aqueles que merecem. Aquilo que a gente falou lá no início, né? Entender? Ouvir a comunidade, participar da comunidade e saber o que a comunidade precisa realmente. Então, isso é importante. Então, esses companheiros são pessoas que precisam estar junto na Câmara de Vereadores para fortalecer essas políticas. Então, agradeço ao Thiago pela participação, a Márcia também, a Márcia Bezerra, que é vizinha nossa aqui também, do Parque das Nações, que está aqui prestigiando. Então, são pessoas que agregam valores estando ali na Casa de Leis, estando na Câmara de Vereadores. São mulheres representativas. João. Oi, Vânia. João, eu vou te interromper, faço questão, porque você falou aí da Márcia, e se eu não falar aqui na Márcia, depois ela vai dar uma puxada de orelha. Márcia, beijo para você, tá? Sucesso aí na sua empreitada, tá? A Márcia esses dias participou de uma live junto com o Panda, junto com outras pré-candidatas, citou o meu nome lá algumas vezes, me sinto honradíssima de por uma mulher de luta, viu, Márcia? Abração, muito obrigada aí pela companhia, tá? É isso. Agradecer também a Cíntia, entendeu, que é uma das coordenadoras ali do Partido dos Trabalhadores aqui de Aparecida de Goiânia, entendeu? A companheira Alina, que é outra guerreira, a Aline Porfírio, Vânia, que mesmo, entendeu, com as dificuldades de ser a primeira vez tá entrando para uma disputa eleitoral, mas ela é uma mulher de garra, de coragem e que vem também, entendeu, tentando ser a força, a diferença da mulher dentro de Aparecida de Goiânia. Então, são mulheres que querem transformar, entendeu? E isso é importante. Então, precisamos valorizar esse espaço para que elas sejam. O Brasil foi, vamos dizer assim, um primeiro país da América a ter uma mulher como presidente, né? Então, a gente precisa criar esses mecanismos em Aparecida de Goiânia também. Precisamos ter a representatividade por igualdade e não por porcentagem. A porcentagem ela sempre vai ocorrer nas questões de corrupção. Agora, quando a gente tiver igualdade, entendeu? Tem que ser 50-50. E isso é importante. A Vânia teve um probleminha, agora ela volta. Então, ressaltando, deixar um abraço a todos vocês que participaram dessa live, entendeu? As pessoas que até agora estão aqui. Agradeço ao meu amigo Jefferson Lobato, que é um irmão, é uma pessoa que eu aprendo muito com ele e com todas as pessoas que estão aí à disposição nossa. Então, é isso. A gente precisa criar esse mecanismo de mandatos coletivo. Precisamos fazer com que a sociedade seja também porta-vozes dos vereadores. Aí, Vânia, ainda voltando naquela questão de você falar do crescimento que a Aparecida tomou, né, com o Gustavo. Então, o Gustavo foi muito parceiro nosso ali quando a gente estava à frente da igualdade racial, entendeu? Se a igualdade racial sucumbiu tanto, conseguiu todos aqueles equipamentos para fortalecer a política de igualdade racial, foi graças à liberdade de trabalho que ele e o Tatá, o Ricardo Teixeira, deu para a nossa equipe, para ir atrás, em Brasília, buscar recurso, construir uma política verdadeira afirmativa. Então, é uma pessoa, é um jovem, entendeu? Eu sei que tem que agir muito pela cultura, e muito, né? Porque a cultura precisa, entendeu? Mas em muitos aspectos, como a igualdade racial, como eu cito, ele deu liberdade de trabalho, e isso é importante. E conseguimos construir. E eu tenho certeza
que no próximo mandato a gente vai ter uma cultura com verdadeiras ações e uma Aparecida que vai utilizar os espaços que foram construídos, como o Jefferson falou, né, para a utilização da cultura, voltar a cultura nas escolas. A escola precisa ter cultura como contraturno. As crianças que estão aí na rua precisam ter uma alternativa, entendeu, fixa, para produzir e para crescer. Então, isso é importante. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Vou deixar aqui as considerações do Jefferson, tá? Agradeço a toda a minha equipe do Coletivo Joãozinho Igualdade. Eu não vou citar nome aqui, porque senão depois eu esqueço um aí, pronto. Então, toda a equipe, todos mesmo que acredita, os professores, os agentes pastorais, entendeu? Todas essas pessoas que acreditam no Coletivo Joãozinho Igualdade, muito obrigado. E iremos construir junto uma política coletiva e com, vamos dizer assim, né, ações afirmativas. Jefferson, contigo. Então, João, eu tô muito feliz, satisfeito de contribuir, né? Eu tenho os meus pensamentos ligados à educação, ligados à cultura. É importante que, para a próxima gestão do Gustavo, a gente tenha muito claro isso, e você será nosso porta-voz na linha da arte, da cultura. A gente precisa ressignificar uma série de políticas dentro do município, e penso que o Gustavo está disposto a fazer isso. Há um pensamento muito grande de remodelar todo o arcabouço, seja de leis, seja de instituições, seja de espaços de debates com o Gustavo. Eu estou muito animado para essa nova gestão, para esse novo modelo. Espero que o Gustavo esteja ouvindo isso, saiba disso, e que você, João, será nosso porta-voz. Eu tenho escutado muito, muito mesmo, de muita gente que tem pensado como eu tenho pensado, né? Que tinha outras propostas de apoiar outros candidatos e que passou a apoiar a você por essa condição. Ou seja, de estar no meio da comunidade, de não ser apenas mais um dentro dessa legislatura, mas que seja o nosso canal, que seja o nosso porta-voz, né? Conte comigo. Foi muito bom ter a presença da Vânia, eu aprendo muito com você, Vânia, tenho um respeito muito grande, primeiro por ser mulher, propositiva, sabe? Acho que a gente está numa luta desse novo modelo que está aí de sociedade, em que a mulher é para voltar, desculpe a expressão que eu não gosto, de voltar lá para a cozinha, né? Que a mulher, e esse não é o lugar da mulher é o lugar onde você está, Vânia, por isso é a admiração de tantas outras mulheres por você, isso é significativo, e acho que esse papel nosso do PT, esse papel nosso do Joãozinho, é essa ideia de estarmos construindo juntos. Conte comigo, eu estou lá em Brasília, mas estou sempre aqui. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Aparecida, sonhando, acreditando, visitando quem eu posso visitar de longe, é isso, e a gente tem que se cuidar. Conte comigo, Joãozinho, um grande beijo, assim, de verdade, daqui a gente se abraça fraternalmente. Amém, companheiro Jefferson. O Redson, professor Redson, também te mandou um abraço, entendeu? Abração, Redson. Tá? Deixo a Vânia agora para poder fazer a despedida, né? E ela finaliza a nossa live, a live recorde, 1h e 48 minutos, mas com as pessoas sempre ativas aqui, entendeu? Isso é importante, então agradeço, Vânia. Assim que você aceitou o convite, você não imagina a alegria que eu fiquei, entendeu? A gente pede desculpa a todas as pessoas que estão assistindo por algum erro, alguma travada que deu, entendeu? Mas estamos construindo essa nova maneira, né, de conversar virtualmente. Então, deixo um abraço a todos vocês, companheiros, e estamos juntos na luta. Conte comigo, visite as nossas páginas e acompanhe o nosso trabalho. Ô, João, eu que agradeço imensamente, uma honra estar aqui, né? Tenho encontrado aqui o companheiro Pedro, deputado Rubens Ottoni, que assim, viu, João, uma figura importante
nesse processo que você está nele agora. Eu, nas minhas candidaturas, Rubens Ottoni foi um coordenador dessa campanha minha, esteve junto, orientando, correto, firme. Então, assim, é um braço forte nesse momento para você, entendeu? Nesse momento para todos nós. Uma pessoa coerente, uma pessoa que não perde o rumo de qual que é o lado dele, hora nenhuma. Tá? A causa dele são os projetos que contemplam a população, e eu fico muito feliz mesmo dele ter participado aqui conosco. Jefferson, é sempre uma alegria estar vendo você, estar te ouvindo, né? João, sou incentivadora nata da cultura, toda vez que tive a oportunidade de trabalhar com mídia, com televisão, Jefferson já foi meu entrevistado no programa que eu tinha, Jefferson já fiz por 2 vezes, uma outra vez cobrindo um espetáculo lindíssimo deles. Então, assim, sempre que a gente tem oportunidade, a gente evidencia, eu particularmente, essa parte cultural, gosto muito mesmo, é algo que me fascina, é a cultura, e não é da boca para fora, viu, Jefferson? Sou daquelas que gosto de boa música, que gosto de, né, gosto de um bom livro, gosto, né? E indispensável. Então, João, é só agradecer, parabenizar você, que a gente tenha outros momentos como esse, tá? Vários momentos como esse, e como você falou, que nos desculpe aí essa primeira, aqui a gente ia pelo notebook, não deu certo, aí põe celular na mão, o celular começa a descarregar, então, assim, mas concluímos nossa tarefinha de hoje, que a nossa tarefinha era conversar com as pessoas de Aparecida. E, João, eu quero, assim, de uma forma muito especial mesmo, agradecer a todos os amigos, colegas, pessoas que nos acompanharam hoje. Um beijo, um abraço muito especial para todos da educação, para todos da assistência, pessoas queridíssimas. Beijo mesmo, muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado a todos. Axé.